O Livro dos Espíritos, Parte 8, questões 456 a 502. Veem os Espíritos tudo quanto fazemos? Podem ver o que desejam, Deus pode permitir que observem. Os Espíritos conhecem nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem, porque vos cercam sem cessar. Influem os Espíritos em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Temos sempre inspiração de um Espírito? Sim, bons ou maus, conforme vos deixais influenciar. Como distinguir pensamentos próprios dos sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, ele parece surgir repentinamente. Porque temos pensamentos contraditórios? Porque vos influenciam espíritos diversos. Podemos repelir maus pensamentos? Sim, pela vontade e pela confiança em Deus. Por que Deus permite que espíritos nos induzam ao mal? Para que tenhais o mérito da resistência. Podemos atrair espíritos bons ou maus? Semelhante atrai semelhante. Os espíritos que nos cercam são sempre os mesmos? Não, mudam conforme vossos sentimentos. O espírito que tenta desviar-nos sabe que fez o mal? Sabe, mas o faz pelas imperfeições que conserva. Os espíritos procuram pessoas específicas? Sim, os inferiores buscam aqueles que se deixam levar. Os espíritos podem conduzir ao bem? Podem e o fazem com alegria. Os espíritos protetores abandonam às vezes seus protegidos? Nunca abandonam, mas vos deixais envolver por outros espíritos. Os espíritos protetores se afligem por nossos erros? Afligem-se como um pai que vê o filho se perder. Os maus espíritos podem triunfar sobre os bons? Não, o homem é que lhes dá força. Por que certos homens são atormentados por espíritos maus? Buscam-nos pelos seus desejos ou caráter. Os espíritos podem tomar forma sólida e palpável? Muito raramente, apenas com permissão divina. Os espíritos podem ferir ou matar? Não. Podem apenas atuar sobre a matéria com limites. Como afastar maus espíritos? Fazendo o bem e confiando em Deus. As fórmulas de exorcismo têm efeito? A ação depende da pureza daquele que pratica, não das palavras. Por que certos espíritos se apegam a lugares? Pelas impressões que ali deixaram. Os espíritos se fixam em objetos? Não se fixam, mas podem influir fluidicamente. Podem espíritos causar doenças?
Podem influir, mas não criar doenças orgânicas. Podem causar perturbações mentais, podem agravar quando encontram predisposição. A influência espiritual pode ser confundida com loucura? Sim, por isso é necessário discernimento. Como distinguir influência espiritual da doença? Pelos efeitos morais e pela persistência do mal. Os espíritos podem desviar instrumentos, objetos? Sim, quando o fazem com permissão. Podem revelar coisas futuras? Se Deus o permite, mas raramente. Os adivinhos e médiuns videntes sempre dizem a verdade? Não. São influenciados por espíritos imperfeitos. É permitido conhecer o futuro? Não geralmente, apenas em casos especiais. Podemos orar para afastar espíritos maus? Sim, a prece sincera atrai espíritos bons. Podem espíritos fazer pactos com encarnados? Só na imaginação. Os fatos são influências. Podem espíritos levar fortunas ou desgraças materiais? Podem influir, mas não mudar a lei divina. O que fazem os espíritos inferiores quando não acham quem os escute? Vagueiam inquietos. Os espíritos podem influenciar sorteios, jogos? Não, Deus não o permite. Por que médiuns às vezes erram? Por orgulho, imperfeições ou espíritos enganadores. Pode o médium evitar espíritos enganadores? Pela humildade e pelo bem. Espíritos superiores se ocupam da mediunidade? Sim, quando útil ao bem. Espíritos familiares podem nos acompanhar sempre? Podem, segundo missão e afinidade. O que é um espírito familiar? É um espírito amigo e devotado. O que é o espírito simpático? Afinidade moral, gostos e sentimentos. O que é o espírito protetor? Um espírito superior encarregado de vos guiar. A missão do protetor pode falhar? Ele faz o possível, quem falha é o protegido. O espírito protetor pode deixar de proteger? Não, mas pode ser impedido pela resistência do homem. O espírito protetor permanece após a morte? Sim, continua a proteger o espírito desencarnado. Podemos ter vários espíritos protetores? Sim, protetores, familiares e simpáticos, conforme a necessidade. Que este estudo continue iluminando seu caminho, fortalecendo sua fé e ampliando o entendimento da ação constante dos espíritos em nossa vida.